pessoal, meu nome é Cibele, eu sou uma das ex-alunas do professor Cristiano. Eu tive aulas lecionadas por ele do 6º até o 9º ano de ensino fundamental 2, na Escola Estadual Deputado Gregório Bezerra, mas atualmente não estudo lá mais, eu estudo na ETEC Juscelino Kubitschek de Oliveira. E esse é um dos grandes motivos pelo qual o professor Cristiano me pediu para vir aqui e falar um pouco sobre como eu fazia as minhas provas, minha prova de ETEC, as provas AAP, as provas de múltipla escolha no geral, de modo que eu pudesse ajudar outros alunos a conseguir fazer essas provas de uma maneira muito mais eficaz. Bom, eu estou aqui com a minha prova da ETEC e uma coisa que eu sempre faço antes de começar qualquer prova, eu sempre folheio a prova de modo que eu consiga ler, mesmo que seja uma leitura rápida de 5 minutos, de 5 a 10 minutos, uma coisa bem rápida, eu identifico a dificuldade da prova, eu consigo saber também a quantidade de questões que tem a prova, se ainda não for do meu conhecimento, e analisar o tempo. Se eu tiver que fazer uma prova de 50 questões em 2 horas, eu consigo saber quanto tempo eu vou gastar em cada questão. Isso faz com que eu economize tempo e seja muito mais rápido. Bom, quando eu vou responder as questões, quando é aquelas questões de texto, por exemplo, essas, enfim, eu sempre leio primeiro a questão, sempre. Não precisa ler a alternativa, leia a questão. Leia a questão e aí eu vou pro texto. Eu dou uma lida, leitura normal. Na segunda leitura, eu já leio procurando palavras-chave, aquelas palavras que mudam totalmente o sentido do texto ou que traz toda a informação do texto, aquelas palavras que são muito importantes. Eu saio grifando tudo. Depois eu dou uma terceira leitura para assimilar toda a informação mesmo. Bom, depois disso eu vou para a questão e aí eu tento identificar o que aquele texto me informa e tento identificar se eu já sei a resposta. Se eu ainda não souber a resposta, eu tento responder antes de ir para as alternativas. Se eu ainda não souber, eu já vou para a alternativa e já vou procurando aquelas alternativas que... Sabe aquelas alternativas que não fazem o menor sentido, que você já olha assim e fala assim... Não tem como, tá aqui, tá errado, então. Eu já tento eliminar essas alternativas que não fazem o menor sentido. Depois disso, eu já vou para aquelas alternativas que são aquelas alternativas com informações ambíguas, com informações antitéticas, sabe? Porque assim, se você tem 2 alternativas com informações idênticas, apenas com palavras diferentes, provavelmente está errado. Então é muito importante prestar muita atenção, nessas alternativas e também nas alternativas com informações totalmente opostas, porque provavelmente ou elas estão erradas ou você tem que prestar muita atenção porque elas podem estar certas e às vezes você só passa o olho e não presta atenção, sabe? Bom, e também uma pegadinha que acontece muito nas provas, principalmente nas provas de vestibulinho, AAPs, enfim. As alternativas são verdadeiras, mas não responde a questão. Assim, a questão está te pedindo uma coisa. Todas as alternativas podem ser verdadeiras, ou seja, não é mentira o que está escrito ali, mas pode estar errado. Não responde a questão exatamente. Você tem que identificar o que a questão te pede e tentar identificar qual alternativa que responde exatamente o que a questão pede e não qualquer alternativa que você vê, isso é verdade, sabe? Bom, uma coisa que eu faço também, revisar, sempre. É muito importante revisar e tem 2 formas de revisar que eu acho que funciona bastante, mas eu gosto da primeira. A primeira é assim, eu sempre respondo as questões de uma folha. Antes de passar para a segunda folha, eu volto e reviso de novo. Por quê? Porque se você deixar para você revisar no final, você vai estar cansado de fazer aquela prova. Se for uma prova desgastante, que tem muitas questões, então você já vai estar com ódio da prova. Se você tiver aquelas questões que você teve muita dificuldade e você achar que ainda está errado, você já vai estar tipo, já vou tirar 0, não vou nem revisar, sabe? Vai só passar o olho, então não vai adiantar muito revisar desse jeito. Então, por isso que é bom, se você já tá respondendo aquela folha, você já volta, revisa, vai na próxima. Aí faz ela, revisa, depois vai pra próxima. Enfim, se sobrar tempo no final, revisa, é bom revisar. Outra dica para revisar, que é muito importante, não revisar as alternativas, sim revisar a questão. Por quê? Se você revisar a alternativa, no caso, as respostas, você vai ter marcado, por exemplo, a letra C. Só que
você vai começar a pensar assim, eu acho que é a letra D. O que você vai fazer? Apagar e vai mudar a questão. Mas vai estar errada, muitas vezes vai estar errada. Eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo. Você marcou a letra B, por exemplo, você apagou e colocou a letra C. E quando você foi ver, era a letra B. E aí você se arrepende de ter marcado, né, a letra C. Mas por isso que é bom você revisar a questão, porque quando você revisar a questão, você está procurando a resposta de novo. Se você revisar a resposta, você vai olhar assim, tá certo, se tiver errado vai ficar errado. Ou então você vai mudar para uma resposta errada, se estava certa antes. Uma coisa também que eu faço muito, que é muito importante, que eu acho que ajuda bastante, sempre que você tiver dúvida naquela questão, você está em dúvida entre B e C, C e D, ou então uma questão que você achou muito difícil, marca essa questão, tipo, faz um círculo, coloca uma interrogação, faz um pontinho, né? Escreve lá, revisar, e vai fazendo as próximas. Depois você volta nessa e tenta fazer de novo. Por quê? Quando você faz isso, você tenta responder aquela questão, você não conseguiu, você vai para as próximas. Enquanto você está fazendo as outras, o seu subconsciente está trabalhando naquela que você não conseguiu fazer. Ele está procurando informação para responder aquela questão. E aí quando você volta nela, milagrosamente você consegue responder ela. Já aconteceu isso, né? Tenho certeza, acontece com todo mundo. Bom, revisar sempre, ler com muita atenção, ler bastante vezes, ficar de olho nas pegadinhas, aquelas alternativas que são verdadeiras, mas não são corretas. Bom, acho que é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês, que vocês consigam fazer as provas de vocês de uma maneira muito mais eficaz. É isso, obrigada!